Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra de produzir. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos e cavalgadas desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil, uma agência de viagens a cavalo há 20 anos e já cavalgou por mais de 25 países nos 5 continentes. O nosso convidado de hoje é o Aloísio Ramos, um apaixonado por cavalgadas também, fazendeiro no Mato Grosso do Sul e engenheiro de formação. Confiram esse bate-papo hoje que está sensacional. Ok, Aloísio, é um prazer ter você aqui conosco. Esse podcast Cavalgadas, que é uma paixão comum nossa. Esse podcast foi criado com o objetivo de inspirar as pessoas, inspirar com exemplos, inspirar com as realizações. Nós já tivemos aqui gente os grandes cavaleiros de longo percurso, que são nossos ídolos aí, que fizeram grandes travessias, pessoas ligadas ao bem-estar animal, a professora Lechansky, a Cláudia Lechansky, e você tem, acho que uma experiência que vai inspirar, espero que vai inspirar muita gente aí. Que bom, Paulo. Prazer estar falando com você também. Isso é um privilégio para mim, poder gravar um podcast falando das minhas cavalgadas, em especial uma cavalgada que eu fiz com você, a última, né? Já fiz várias. Vai ser um prazer também. Tá ótimo. A gente sempre começa, você trabalha com agricultura no Mato Grosso do Sul, né? Mas Sim, pelo que nós isso. conversamos, você tinha pecuária no início, com a pecuária você tinha cavalo, mas você não tem mais hoje. Mas como é que foi vamos dizer, as pessoas que estão no cavalo hoje sempre tiveram um começo, né? A tua infância, a família tinha fazenda, vamos dizer, como é que foi a tua primeira relação com o cavalo? Olha, veio bem do comecinho da minha infância, Paulo. Meus dois avós foram fazendeiros, né? Um no estado de São Paulo e o outro no Mato Grosso do Sul. E eu lembro dos momentos mais felizes da minha vida quando eu tinha 5 anos de idade e o meu avô, Caio, que tem fazenda em São Paulo, ele permitiu eu andar a cavalo sem ser puxado pelo cabresto. Aquilo para mim foi, assim, um grande sonho, cara. Nossa, falei, agora eu posso eu mesmo tocar o cavalo sozinho. Então, de lá até hoje, cara, é uma coisa que está no sangue, é da família, meus avós andavam a cavalo também, então é uma relação bem antiga. E alguém na família, assim, com criação de cavalo, ou cavalo para lida, para fazenda, não chegaram a ter nenhuma atividade específica de criação de cavalos, não? Não, lá no Mato Grosso do Sul, então tem aquele sistema mais antigo, né, das fazendas que eram de pecuária, então é tudo cavalo de campo, né, então compravam aí cavalo para reproduzir com as éguas, então tirava aí um monte de cria por ano, e o bacana daquele sistema, que ainda hoje algumas fazendas continuam no Mato Grosso do Sul, é que levava lá para o mangueiro, lá a gente não chama curral, né, a gente chama mangueiro, levava lá 20, 30 cavalos para o mangueiro, e aí eles faziam a forma do cavalo. Então os cavalos eram treinados para todos irem para um canto do mangueiro e virarem com a cabeça voltada para o centro daquela repartição do mangueiro. Aí cada peão ia com o cabresto tirando o seu cavalo. Cada peão tinha 2, 3 cavalos, e como a gente estava de férias lá, então tiravam os cavalos para a gente. E eram cavalos assim, de muita confiança, cavalos bem trabalhados para a lida no campo, né? Cavalos que laçavam, cavalos para trabalho realmente com gado. Bacana. Você comentou aí da formação. Uma das cavalgadas que eu trabalho no Pantanal, inclusive estive lá agora 2 meses e meio atrás, e eu levo lá mais estrangeiros, né? E uma das coisas que a gente mostra que eles não conhecem, eu não conheço, eu já cavalguei, vamos dizer, muitos lugares aí mundo afora. Essa é uma tradição bem característica, que a gente mostra, eles acham muito interessante e é muito bonito até de ver, né? O cavalo formar ali. E mais comum do que se possa parecer, né? Porque ali em todas as fazendas isso é uma tradição. E assim, os cavalos têm que ser adestrados também de uma certa forma, acostumados, né? Que depois da forma, quando cada um tira o seu cavalo, eles não podem abrir a formação. Eles têm que continuar parados, olhando para o centro da repartição do mangueiro,
E aí, quando cada um já tirou seus cavalos, o responsável por aquela formação tem que liberar o cavalo da ponta, aí os outros vão seguindo eles para sair da formação. Muito bacana. Não, é bonito de ver. E até agora, quando eu fui, eu estava com franceses e eles filmaram, ficaram assim, acharam maravilhoso. É porque a gente, obviamente, esse público que eu recebo de fora é um público muito apaixonado por cavalo, muito ligado em cavalo, e que viaja o mundo inteiro a cavalo, então eles conhecem muitas tradições equestres, né? Eu voltei ontem, inclusive, Uhum. eu estava ontem, até ontem, em Pipa, no Rio Grande do Norte, e essa foi interessante, porque eu sempre, vamos dizer, normalmente eu recebo três países, né? Vamos dizer, um grupo da França, da Inglaterra e tal. E nessa que eu voltei ontem, nós tínhamos 5 países. Juntou assim, tinha do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Holanda e, no caso, então foi mais interessante. Então, partindo para um ponto das tuas viagens a cavalo pelo mundo. Você já viajou bastante, vários países, Equador, Espanha, França, no Brasil também você já viajou. E eu queria a gente falar um pouquinho de duas especificamente, e depois a gente entrar na travessia dos Andes, que eu acho que é onde, vamos dizer, é o objetivo de inspiração, né? No Brasil, Sim. Uhum. no Brasil, você cavalgou na Lagoa dos Patos. É uma cavalgada que eu vou destacar, a gente conversar, porque você, como brasileiro, você divide o teu tempo São Paulo e Mato Grosso, né? Do Sul, né? Sim, isso. E acho que se você falar com as pessoas, teus conhecidos, amigos, raríssimas pessoas no Brasil conhecem aquela região, né? E é um parque nacional com uma diversidade de meio ambiente, ele tem aves migratórias e tal, e é muito pouco conhecido no Brasil. Quer dizer, o Brasil tem muita riqueza ainda desconhecida, né? Eh, Teria alguma coisinha para você destacar dessa cavalgada lá com cavalos Tem, lusitanos, né? sim. Sim, se eu não me engano, o dono da cavalgada lá é o Ricardo, se eu não me Isso, engano. é o médico lá. E mais incrível, né, Paulo? Porque é um voo São Paulo-Porto Alegre, né? Praticamente uma ponte aérea. É, E de lá, não sei, 2, 3 horas, você vai estar nesse local que realmente é incrível. Assim, uma das coisas que a gente aprende quando está lá, que a gente vivencia, né? Que a gente vai andar a cavalo. Se eu não me engano, não fui preparado aqui para, mas se eu não me engano, é a Lagoa do Peixe e a Lagoa dos Patos. isso São mesmo. as duas, né? Isso. E uma delas é de água doce e a outra de água salgada. Então, devido a isso, também você tem essa diversidade grande, que você tem peixes diferentes, você tem fauna diferente. Então, realmente é um lugar surpreendente, de um contato com a natureza muito forte, os bons cavalos, né? Então, foi uma das grandes experiências, talvez a melhor, talvez aqui no Brasil. Realmente é um lugar que todo mundo, se puder, deve visitar. E É, principalmente se tiver a oportunidade de cavalgar lá, né? é. Eu quis destacar isso, pedir para esse teu depoimento aí, porque é uma das cavalgadas que todo mês eu tenho gente lá, mas não é muito se somar, porque essa atividade de cavalgada que a gente faz, não é aqueles grupos de 100, 200 cavaleiros saindo, é pouca gente sempre, 8, 10, 5 pessoas. Então, mesmo que eu tenha gente lá todo mês, todo ano, já há vários anos, mas se somar, eu tenho lá 100 pessoas por ano, nem isso, né? Nesse Brasilzão aí, quer dizer, eu tenho e Pois é, todas as é. pessoas, e a maioria é do estado de São Paulo, né? E as pessoas ficam muito surpresas de encontrar isso e nunca terem ouvido falar. Então, por isso que eu quis que você Aham. destacar um pouquinho isso daí, porque realmente é um ambiente muito diferenciado. Bom, Uhum. eh, eu sou um apaixonado por viagens a cavalo, né, e por conhecer culturas no mundo afora. E uma das que eu fiz diversas e pela experiência é o safari a cavalo na África. Eu, inclusive, voltei agora, o mês passado, do safari no Quênia, que é o safari da Grande Migração, que é um dos safaris mais icônicos que existem. O Quênia foi os pioneiros em safari, né, naquela época que o presidente Roosevelt, Ernest Hemingway, então eram aqueles safaris tradicionais que não eram a cavalo, claro, tinham os cavalos, mas eram safaris
de caçada de animais, que hoje em dia, graças a Deus, está quase que não tem mais. Mas você fez um safari que é muito, num dos locais que eu considero depois, junto com esse do Quênia, do Masai Mara, porque o Masai Mara tem a grande migração, né? É 1 milhão de animais mudando de um país atrás, da Tanzânia para o Quênia, atrás de alimento e água. E o Botsuana, no Delta do Okavango, é para mim o segundo, são 2 locais, né? O segundo é o Delta do Okavango. Você fez lá 5 dias de safari a cavalo. O que você deixaria também assim de recordação, de que te marcou mais dessa Olha, experiência? foi maravilhoso, Paulo. Inclusive, no ano seguinte, levei minha filha, não a cavalo, mas para conhecer a África e pretendo voltar. Inclusive, quero uma dica sua, você já está me dando uma boa dica, eu quero voltar para lá. Bom, a gente fez em 2017, fomos a Verena e eu, e a gente optou não para aquelas de base fixa, né? Sim. Tinha umas 3 opções de cavalgadas mais adiante, mas tinha surgido uma nova opção que era de acampar. Então, com 3 bases, esses 5 dias, essa cavalgada mudou a base do local onde a gente pernoitava 3 vezes. Então a gente dormia em barraca, mas assim, barraca com cama, em alto estilo, padrão muito bom. E, inclusive, eu acho que o staff que nos acompanhou era de 30 pessoas, né? O guia da cavalgada, um guia bastante experiente, que tinha nascido na África também, a mulher dele, também inglesa, nascida na África do Sul. Então, eles, assim, deram muita segurança para a gente de andar a cavalo, porque quando você está lá, você começa a entender que o cavalo é um animal também e que tem, vamos dizer, se houvesse um leão, alguma coisa na região, o cavalo pode assustar, então você é prevenido para isso tudo, né? Então você tem que estar realmente com guias bastante experientes para te dar segurança. A gente viu muitos elefantes, a quantidade de elefantes que a gente viu foi gigantesca, a gente viu esses cachorros do mato, eu não sei nem te falar a quantidade de animais, né? À noite a gente escutou rugir de leão, né? Inclusive à noite no acampamento tem que ficar alguns africanos, né, de vigília durante a noite para cuidar dos cavalos. Então os cavalos têm um cercadinho onde eles vão deixar eles pastando, tomando água durante a noite. E eu quero te contar também, se tiver tempo aí, uma história de um mini perrengue que a gente passou ali durante essa cavalgada aí. Conta sim. Que eu acho interessante contar. Pode contar. Então, tinham 2 inglesas, né, no nosso grupo. Inclusive, nós éramos os únicos brasileiros. E uma das inglesas, a mais nova, era uma caçadora na Inglaterra. Faz as caçadas dela lá na Inglaterra, né, de coelho, lebre. Raposa. E raposa, isso aí. E o guia nos orientou, falou, olha, aqui é em fila indiana, e ele analisa o movimento da manada de elefantes, então ele ficou esperando a hora certa, ele deu o sinal, já não era para ninguém mais falar nada naquele momento, e nós fomos seguindo em fila indiana, um cavalo atrás do outro, para a gente poder cruzar lá na frente onde os elefantes iam passar, né? Que o guia já estava calculando tudo. O que aconteceu é que uma dessas inglesas, no meio dessa fila indiana, como ela está acostumada a caçar, a gente estava passando por aquele bush, né? Aquela vegetação nativa, né? Sim. Ela viu um elefante pastando mais próximo da gente e ela resolveu, por conta dela, sair da fila indiana, derivou à direita, para chegar um pouco mais perto para fotografar aquele elefante, que devia estar, sei lá, uns 80 metros da gente, sei lá, não era tão perto assim. O que acontece é que quando ela desviou, ela não tinha visto, nem ninguém tinha visto, que ali do lado daquela vegetação, que eles chamam de bush, tinha um outro elefante dormindo. E quando ela passou ali, aquele elefante ali levantou assustado, e nessa hora todos os cavalos saíram meio que em disparada, fugindo daquele elefante. Então você vê o risco que a gente corre, né? Então, aí você tem que ter um bom nível de cavaleiro para poder segurar na perna ali e segurar esse tranco.
mas acabou tudo bem e virou uma boa história para ser contada, entendeu? Muito bom você ter contado isso. É importante, porque, quer dizer, eu não vou dizer que é questão de. Você acabou de dar o exemplo de uma inglesa, né? Mas você sabe que o brasileiro, às vezes, não é muito disciplinado, não, né? Também, exatamente. Geralmente, até você deu um exemplo curioso, porque o inglês é o disciplinado, geralmente. E o brasileiro, então, quando vai para a África, eu já tive alguns, eu fiz vários safaris a cavalo na África. E alguns só com brasileiros, a maioria eu fiz assim com pessoas de outros países. E eu sempre previno muito, gente, tem que seguir a regra, que a coisa aqui é para valer, né? Então, Sim. Um elefante, ele corre, ele alcança a gente se ele quiser. Então, Exatamente. tem que tomar muito cuidado, mas seguindo as regras, o nível de risco é muito pequeno, né? Então, tem que seguir as regras. Quer dizer, essa inglesa aí não ter seguido a regra coloca todo mundo em risco. Esse que é o problema, né? Quer dizer, o problema não é ela ter corrido risco, é que ela colocou os outros em risco, né? Eu tive um caso até, que a pessoa largou a rédea para tirar a foto, entendeu? Olha só. Aí o guia deu uma bronca. E aí eu falei, olha, você não pode... E a pessoa ficou meio incomodada porque o guia deu uma bronca. Eu falei, olha, a próxima vez ele tira você da cavalgada, só isso. Se você não seguir, ele te tira do safari. Por quê? Não é só o teu risco, é você colocar em risco o grupo, né? Sim, mas os cavalos, fazendo uma observação muito confiáveis, todos os cavalos, você vê, é natural, um animal, né? Você está no reino animal, então um elefante faz um movimento inesperado, é natural que o cavalo, todo mundo sabe a reação do cavalo, né? Claro. Todos tiveram a mesma reação. Mas eu tenho que falar que os cavalos dessa cavalgada que eu tive lá são extremamente confiáveis, todos muito mansos, calmos, cavalos realmente de confiança, bons cavalos. Eu tenho, até depois eu vou te mandar, eu escrevo semanalmente num portal aí de cavalos, e eu escrevi uma série sobre treinamento de cavalos e treinamento dos guias. Eu escrevi texto sobre isso porque é muito importante. Um guia, para ser aprovado guia de safari a cavalo, recebe um treinamento bastante grande e tem um teste, tem vários testes, e o cavalos a mesma coisa, quer dizer, não é qualquer cavalo que é aprovado para o safari a cavalo. Então isso... Agora, Paulo, a gente viu uma manada de búfalos. Cara, a gente estava já no terceiro dia, já procurando búfalo, que talvez não fosse tão óbvio assim de encontrar. Quando você encontra aqueles búfalos na natureza, você vê aqueles machos que eles vão cercando o rebanho, tudo que você vê na televisão, que de repente você fala assim, você não dá tanta importância. Quando você está na natureza, você vê aquilo tudo acontecer, o comportamento dos machos, do búfalo, tomando conta da manada, dos búfalozinhos mais novinhos. É uma coisa assim, realmente de arrepiar. Muito. As girafas, cara, foi uma dessas cavalgadas, talvez a mais bonita que eu fiz na minha vida, foi essa do cavalo. Isso com relação a animais, né? Porque depois a gente vai falar sobre essa o próximo vamos falar dos travessia da Argentina, dos Andes. Você falou das girafas. Cenário. A girafa é interessante, ela andando parece estar em câmera lenta, né? E se ela corre, parece estar em câmera lenta. É bem bonito de ver. É isso mesmo. Aloysio. Oi. Não, diga. Não. Só estava falando assim que a gente queria ver leão nessa cavalgada, a gente acabou não vendo, né? Mas assim, talvez tenha sido uma sorte, né? Porque talvez ver um leão na natureza você nem queira chegar tão perto de um leão, né? Não, a gente agora no Quênia, nós vimos leão, a gente não respeita e muito. A gente viu, passou de lado, quando nós vimos estava ali o leão, nós saímos. E aí nós voltamos para o acampamento, aí depois pegamos o jipe e viemos chegar perto dele com o jipe. Mas nós estávamos dele a 3, 4, 5 metros do leão. Meu Deus, olha só. E os cavalos tranquilos? Não, os cavalos ficaram na dele. Todo cavalo bota a orelha para frente, qualquer situação o cavalo mostra a atenção. Mas o leão também estava passando, né? Então, o leão não fez nenhum movimento...
Tem todo um, né, um condicionamento dos cavalos, dos guias, né, as Aham. instruções mas muito bom, bom que você gostou aí, Aloysio. Agora uma pausa para falar da Drogavet. A Drogavet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, os manipulados Drogavet são preparados na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogavetequinos.com.br. Drogavet, amor animal sempre em movimento. Então, vamos falar agora, vamos dizer, eu sei que você poderia falar do Equador, da Espanha, da França, mas a gente, depois no final, se sobrar tempo, a gente fala aí. Eu queria focar, porque você fez uma viagem que existe uma tradição muito grande da travessia dos Andes, da travessia tradicional, porque a travessia dos Andes tem várias, né? Porque, obviamente, a extensão grande, mas você fez a mais tradicional. Infelizmente, você não conseguiu, você chegou até a divisa do Chile, né? Mas foi justamente período logo pós-Covid, não chegou a atravessar, mas você fez praticamente igual a travessia. Naquela de São Martim, a grande travessia de São Martim, que é uma travessia na região que sai de Mendoza, está na história, né, dos países. Então, você fez de uma maneira que só pode ser feito em barraca, sem conforto nenhum, sem estrutura nenhuma. Mas é uma viagem que marca, que tem história, que tem beleza natural, que tem uma cultura. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que te motivou a fazer. Você já tinha feito alguma coisa assim tão rústica no sentido de não ter estrutura de banho, de banheiro, dormir assim no chão? Você já tinha feito alguma viagem maior como essa ou não? Então, você está falando, estou lembrando aqui de uma viagem que eu fiz para a Índia, vou ser bem rápido, né? Na Índia, a gente teve uma cavalgada na região da Caxemira, tem lá um lago que fica numa altura muito alta, e a gente fez um trekking com cavalgada. Então foram vários cavalos, eles levavam os frangos vivos, né? Porque a gente ia matando os frangos no meio do caminho, porque para condicionar a comida. Então foi uma semana essa cavalgada com trekking, e por uma região bem alta ali, 2 horas de carro da Caxemira, e ali também a gente dormiu. Então já não lembro qual foi a anterior, eu acho que a Caxemira foi antes que eu fiz. Então ali também você não toma banho, nessa da Caxemira você realmente não toma banho porque é muito arriscado, você está numa temperatura muito baixa, você faz quase tudo em volta de neve. Bom, mas assim, é a mais linda de vistas, cenicamente falando, é essa que eu fiz nos Andes. O Paulo, é assim uma coisa de tirar o fôlego os lugares que você passa nessa cavalgada. E assim, já não é tão frio como na Caxemira. A gente dormiu 8 noites em barraca, né? E eu tomei banho durante 3 tardes, eu tomei banho. Então dá para tirar a blusa, né? Tomar um banho assim, não é de entrar dentro do rio também, porque a água é bem fria, mas dá para se lavar, não tem problema, lavar cabelo, né? Eu consegui me virar ali. Mas o interessante, Paulo, assim, que você está numa região que realmente, se você não acampar, você não vai conhecer. Então, em hipótese alguma, uma pessoa vai conseguir fazer isso se não tiver uma equipe e principalmente um guia de confiança que conheça bem a localização, onde parar, os lugares de parada. Então, o Pablo, nosso guia, uma pessoa assim, altamente capacitada, então ele já tem a credencial, antes de ser guia de cavalo, ele já estava na montanha, levando grupos para lá, então uma pessoa que passa total confiança. Sim, o que eu tenho para te falar, Paulo, é assim, que você passa o dia inteiro a cavalo, né? Os cavalos são muito bem selecionados, não é qualquer cavalo que poderia fazer isso, que eles
passam 8 dias pisando em pedras. Os cavalos só pisam em pedra. E a gente estava nessa cavalgada, se eu não me engano, eram 6 cavalos e 6 mulas, levando as cargas. E a gente passou esses 8 dias, nenhum cavalo mancou, não teve nada, não teve problema nenhum. Então são cavalos que são bem capacitados e habituados a fazer isso, né? E uma o altitude interessante é que você... Na altitude de 3 mil metros, né? Quer dizer, você também tem que considerar a altitude. De 3.200 a gente passou para 4 e... Olha, se eu não me engano, 4.600 a gente passou ali. Não, é isso que eu estou dizendo. Tem que considerar também a altitude, porque o condicionamento desses cavalos com a altitude, né? Isso também é bem relevante. Porque bem lembrado. Eu me lembro uma vez no Equador, eu desci do cavalo e eu estava tranquilo, não, caminhando, cavalgando e tal. Aí, de repente, eu desci do cavalo e resolvi fazer uma foto. Caminhei 100 metros, o fôlego começou. Porque a gente em cima do cavalo, tudo bem que mesmo nós... A gente na altitude também sente. Mas a hora que você começa a fazer exercício na altitude, aí você sente o que a altitude está fazendo. Quer dizer, esses cavalos, além do piso de pedra, conseguir fazer essa travessia numa altitude de 3 a 4.600 praticamente, né? Pois é, a gente tem uma descida que a gente passou por um passo deles lá, que se eu não me engano é 4.600, 4.800 que a gente cruza, e aí tem uma piramba, meu Deus do céu, você olha lá para baixo, você fala, nossa, se eu cair aqui eu vou ficar rolando a manhã inteira aqui até chegar lá embaixo, de tão alto que é, e os cavalos muito firmes, muito seguros, realmente dá um bom frio na barriga, viu, Paulo? Eu já tive esquiando aí em umas pirambas aí que você olha para baixo e fala, o que eu estou fazendo aqui? Essa descida que eu estou te falando é nesse nível, sabe? Mas uma vista espetacular, cara, é muito bonito. E o que eu queria te observar é que você vai dormir à noite numa barraca e você pega a sela, o casco do arreio, coloca no fundo, aí você vai colocar os bacheiros, os cavalos não transpiram, então não tem cheiro nenhum, não tem suor nenhum, e você vai fazer a sua cama, você vai colocar o seu sleep em cima dessa cama feita com bacheiro, com pelego, sem cheiro nenhum, mas assim, você tá tão cansado, a gente fechava o olho e dormia. Não tem assim, eu poderia estar num hotel de 5 estrelas, eu estou sendo, assim, a minha opinião, né? Não, mas tenho muitos amigos, tem alguns amigos que não topariam, né? Mas eu não dormiria melhor num hotel de 5 estrelas. Ali, do jeito que eu estava cansado, e se acordar na natureza ali também, para mim é maravilhoso, né? Você imaginar que você está fazendo uma travessia que poucas pessoas do mundo fazem, né? É o que você falou, uma natureza espetacular que poucos têm acesso, e só têm acesso dessa maneira, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você estava fazendo assim, um passeio, um caminho histórico também, como você falou, né? San Martín de los Andes, meu grupo era eu e 2 argentinos. E a gente, por um acaso, estava lá na comemoração dos 200 anos da libertação da Argentina, Chile e Peru. Então, San Martín libertou esses 3 países. Ao mesmo tempo, na mesma época, o Bolívar libertou os países mais ao norte da América do Sul. Inclusive, tem um dado histórico que eles se conheceram, tiveram uma conversa na época sobre essa libertação dos espanhóis. Então, esses 2 argentinos estavam indo, especialmente nessa época, que era exatamente 200 anos da libertação. Então, eles puderam contar a importância de San Martín, como o argentino tem orgulho, né, do San Martín, da história do libertador deles. Então, tem todo esse fator histórico também, que é bem interessante, né? Eu agora, em novembro, vou cavalgar em São Martín de los Andes. Que tem uma... então você vai exatamente... bacana. Não, mas São Martín de los Andes, né? Que é uma cidade, né? Mas ali do lado tem umas estâncias que eu vou agora em novembro. San Martín de los Andes, da Argentina, você vai? Isso. No Chile? Não, na Argentina. Na Argentina, bacana. Me fala um pouquinho, você já falou dos cavalos, como é que era? Você falou que tinha 6 mulas. Vamos dizer, como é que funcionava a rotina? Vocês saíram de carro, né,
de Mendonça e foram até a base onde começaram a viagem, né? Sim, Aí, dá umas 7 horas de carro. aí vocês chegavam, depois de viajar, vou dizer, cavalgar o dia inteiro pelas montanhas, vocês chegavam no acampamento, a montagem, a comida, cozinha, fala um pouquinho. Quer dizer, os burros estavam carregando, as mulas carregando a carga, que era a comida, as barracas, a estrutura, Sim, né? isso, exatamente. Então, aí tem alguns dias que tem dois. No caso, como nós éramos em 3 fazendo a cavalgada, então tinha o Pablo. O Pablo é uma figura à parte, assim, que eu indico aproveitar a companhia do Pablo, que ele é um cara encantador, é um cara muito agradável, uma pessoa que Experiência, né? tem uma experiência de vida, né, pessoal, pelo que ele passou, pela busca dele na vida dele. Então ele é uma pessoa que tem uma busca espiritual também, mas é um cara bem pé no chão, e ele conversa e conta muito da experiência da vida dele, com os filhos dele, e isso é tudo muito interessante. E ele, além disso, ele cozinha maravilhosamente bem. Então, assim, uma coisa que foi uma grande surpresa é como eu comi bem nessa cavalgada. Então, como ele preparava lá as comidas, fizeram churrasco para a gente, por incrível que pareça, né? Levando isso tudo nas mulas, né? E, bom, então, alguns dias da cavalgada, esses 2 peões, eram 2 peões argentinos, o Pablo, aí tínhamos nós 3 fazendo a cavalgada com eles. Então, tinha alguns dias que esses peões saíam na frente, levando as mulas, e quando a gente chegava, as barracas já estavam arrumadas. Outros dias a gente ia todo mundo junto, então houve uma variação disso também. Mas chegando nos locais de acampamento, os peões já arrumavam as barracas, tudo direitinho, o Pablo já se colocava para cozinhar, então tudo funcionou muito bem. E teve, assim, o acampamento mais distante que a gente teve, que foi já com vista para o Aconcagua. Esse acampamento a gente ficou 3 dias. Então, aí tinham as coisas para a gente explorar na região, né, para a gente visitar. Tem um caminho que a gente subiu a pé para conhecer um acampamento de chilenos, porque ali tem, como está divisa com o Chile, e tem talvez os criadores de ovelha mais próximos são do Chile, né? Então eles vêm no inverno porque ali ainda tem pastagem de boa qualidade para as ovelhas. Então tem lá as casinhas de pedra que eles usam para parar esses 3, 4 meses, que é a janela que eles têm para vir para a Argentina, para depois voltar. Então tem bastante coisa interessante para conhecer ali durante esses 3 dias acampado, nesse lugar mais distante, né? Algum perrengue nessa viagem? Não, nada. Assim, o que aconteceu foi assim uma graça divina, cara, que eu achei maravilhoso. O último dia, né? A gente estava já regressando, aí formou uma nuvem preta. A gente falou, puta, vem chuva, né? Aí saímos correndo para a última noite, seria, né? Para arrumar as barracas. No final, choveu granizo, umas bolinhas assim, parou, né? E aí quando parou aquela chuva, a gente saiu para fora das barracas. Nisso, o Pablo, a gente estava eles armam uma barraca maior, que é para a gente comer à noite, né? Com uma lona azul que ele tinha lá, e a gente se coloca ali dentro para conversar e para tomar vinho. Então, vinho muito bom, companhia melhor ainda, então tudo muito agradável. Aí, nessa última noite, quando a gente saiu, quando passou essa chuva de granizo, a gente já tinha tomado uma cerveja, estava todo mundo animado, começamos a tocar, o Pablo começou a cantar, tocar violão. Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogón me invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y dice su rancho, a orilla del camino, ahí donde los jazmines envieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa. Quando a gente saiu para fora da barraca, ainda eram as 8h30 da noite, e ainda tinha um pouco de sol, e a gente viu armar um arco-íris. Foi um momento único, assim, bacana. Só esse momento
dessa cerveja, dessa confraternização com eles, essas músicas que eles tocaram lá, típicas da Argentina, e esse arco-íris já valeu a viagem, já pagou só aquele momento, aquelas 2, 3 horas, já valeu ter ido para lá. Vamos ver se depois você tem Foi muito legal. me manda uma foto disso para eu mostrar para quem está nos assistindo pelo YouTube, mostrar esse arco-íris aí, esse momento especial aí. Com certeza, vou te mandar sim. O Pablo faz a diferença. A gente sempre diz os guias nas viagens são pessoas que têm que ter uma experiência diferenciada e geralmente são pessoas diferenciadas, né? E o Pablo é um deles. Eu demorei um tempo, Luísio. Eu fiz uma travessia faz muitos anos, né? Não foi com o Pablo, eu fiz uma outra. E eu demorei um tempo, porque a travessia é uma responsabilidade grande, como você sabe, né? Então eu demorei um tempo para encontrar a pessoa que eu pudesse indicar e vender, vamos dizer, para fazer essa travessia. E aí, quando eu conheci o Pablo, foi confiança total, porque realmente ele faz um trabalho muito sério. Eu já tive outras pessoas fazendo, daqui do Brasil, né? E todos ficaram satisfeitíssimos e é uma experiência que eu recomendo. E como você falou, né, tem amigos teus que não fariam. Eu não insisto muito, porque claro que cada um é cada um e a gente tem que respeitar, mas eu acho que, como você falou, quando você está lá, acaba não sentindo falta do conforto mínimo, vamos dizer, aquele conforto básico, porque primeiro é o que você falou, você está tão cansado, é frio, né? Quer dizer, você não sente falta de. E a natureza, a experiência compensa muito, né? Olha, eu dormi como um padre lá. Dizem que padre dorme bem, né? Então, eu dormi muito bem. Não tive problema, não. Tá bom. Mais algum detalhe assim que você quer colocar dessa viagem, vamos dizer, alguma passagem específica, alguma coisa assim que você lembra? Não. Eu acho que é isso. Eu acho que assim, eu recomendo bastante para quem quiser. Assim, vou fazer um comparativo. A gente estava atravessando a cordilheira na região sul da América do Sul. E também, um pouco antes, eu tive de novo com a Celi lá no Equador, que eu quis levar minha filha. Essa primeira cavalgada que eu fiz no Equador foi em 2014, né? Aí, no finalzinho da pandemia, no último dezembro, eu quis levar minha filha para conhecer essa cavalgada também do Equador. Então, em dezembro, eu estava com a Valentina na região dos Andes do Equador, e em janeiro eu já estava com você lá na Argentina. Então, são duas realidades completamente diferentes dos Andes, né? As duas são muito bonitas. Isso. E valem ser vividas. Só que você vai estar no Equador, você vai ver muito verde, você vai ver muitas flores, você vai ver muitos campos, né? Então, você vê uma realidade de uma paisagem bastante verde, né? O ano de 2014 que eu tive, a gente viu uma gama de variedades de flores naturais que é muito bonito. É uma região no Equador que pouca gente sabe que tem urso como animal natural, né? Acabamos não encontrando lá nenhuma das duas cavalgadas, mas é possível se encontrar o urso na natureza. No Equador inteiro tem urso, é um urso preto, não é um urso tão grande. E na Argentina, você está numa região árida, né? Então você está realmente no deserto. Então, assim, as paisagens, as cores das montanhas, é uma natureza muito forte, muito, assim, que impacta muito, né? As duas são muito bonitas, mas eu ainda acho mais impactante a da Argentina, essa Cruce de los Andes aí da Argentina. A Patagônia como um todo, para mim, cada um tem uma preferência, né, por tipo de natureza, por tipo de viagem, né? Como eu viajei e viajo muito, às vezes as pessoas me perguntam o que você recomenda, ou o que você mais gostou de fazer. Aí vai muito do perfil de cada um, né? Do que gosta, mais cultura, mais natureza, mas a Patagônia, para mim, é um dos destinos do mundo que eu acho que é o mais especial
E eu já fiz várias e vou voltar agora lá em novembro. Aloysio, para a gente, acho que estamos chegando no horário aí, temos você falou da tua filha, né, que você fez, tua filha está com 16 anos, não é isso? Tá com 16. E ela é companheiro, que é muito bom, né? É um prazer Muito. poder cavalgar com ela. O que você tem de planos, assim, o que você gostaria de fazer em termos de viagem? Porque, vou dizer, a gente tem um termo em inglês, é o wishing list, né? As pessoas... Eu tenho vários clientes e amigos, né, que falam, eu queria fazer todas, né? Então eu falo, vamos fazer Tá certo. fazer uma prioridade, que cada um tem um perfil, né, de gosto, eu até agora na viagem eu estava por último, nós estávamos conversando sobre a Mongólia, né, eu falei, a Mongólia é um destino que eu não recomendo como um dos primeiros, né, Mongólia é interessante, mas para quem já fez várias, chegar um dia na Mongólia, mas como você falou, da Caxemir, da Índia, o que você teria, assim, de objetivo de viagem? Olha, no Brasil, fora? uma que eu quero fazer, talvez esse ano, se puder, é uma que já me falaram que é muito bacana, que é aquela de Machu Picchu, né? Sim. Essa daí é uma das que eu quero fazer. Mas eu lembro, você está me falando agora, tem uma cavalgada que eu vi umas fotos suas nos Estados Unidos, não lembro onde que foi, mas eu vi assim as paisagens e os cavalos, eu gostei muito. Depois a gente vai conversar fora do podcast para você relembrar quais que você fez nos Estados Unidos. Eu queria fazer essa, porque me encantou as paisagens e os cavalos. Não, podemos falar um pouquinho aqui. Você falou do Machu Picchu, você sabe que você falando do Equador e da Argentina, me lembrou, porque essa de Machu Picchu tem uma história interessante, porque é o caminho Inca, mas não é aquele caminho Inca tradicional, tem vários caminhos Incas, né? Esse caminho Inca Salcantay, ele tem uma travessia, então você vai o primeiro, segundo, terceiro dia, você passa quase 4.800 metros, e como você falou, árido, montanhas nevadas, e de repente o dia seguinte você está numa floresta tropical. É muito interessante, que você começa a descer, quando você chega a 3.000 metros, 2.800 metros, você está numa floresta tropical. E é um caminho que é todo, vamos dizer, feito para percorrer à base de mula, e você percorre com cavalos que são muito seguros. É um caminho realmente, tem toda a história, cultura, né? Lá tem, eu não vou querer dar a parte da história aqui, mas o Peru é o país que tem proporcionalmente maior população indígena ainda, vamos dizer, os descendentes dos Incas e tal. Então tem uma cultura muito forte que a gente acompanha, porque os guias, o pessoal todo que está... Você vai passando por povoados, então é uma experiência bem interessante. Realmente é uma que eu inclusive, tive o prazer, quando começou a organizar, é um empresário peruano e um empresário austríaco que fizeram, e ele me chamou para ajudar a montar a estrutura da cavalgada, porque ele tinha experiência e uma estrutura do trekking, que é o principal até hoje, né? Quer dizer, esse roteiro é feito a pé, trekking, ou a cavalo. Você não consegue fazer de carro. Você só chega de carro no primeiro e no último dia. Os dias do meio não tem acesso de carro, não tem estrada, não tem nada. E até hoje, eu diria que 90% ou 85% do movimento desse programa é trekking. Mas a paixão do dono e por cavalo fez com que ele falasse, não, mas eu vou fazer a cavalo também. Aí ele me chamou, levei o Sérgio Beck lá, que é o meu parceiro para essa parte técnica, e nós ajudamos a estruturar o roteiro, que é um sucesso, e o dia que você puder ir, você vai gostar muito. Esse é um que você pode ir com a filha. Com certeza, eu quero levá-la, assim, isso aí. E no Brasil, Aloysio, o que você... Eu tenho algumas cavalgadas que eu já ouvi falar em Alagoas, parece,
no Nordeste, que eu ainda não fiz nenhuma cavalgada lá. Eu gostaria de descobrir alguma coisa lá que para viver tanto tem uma história cultural do Nordeste também bem interessante, né? Isso. Então é uma coisa que eu quero descobrir ainda. Não, o Nordeste tem Alagoas, todo o Nordeste. Você já foi a Lençóis Maranhenses, não? Lençóis Maranhenses já sobrevivi de avião lá. Tá. A gente ficou numa uma cidadezinha que eu Atins. passei Atins. a gente passou por Atins, tem que passar. Mas que eu passei em Rio Grande do Piauí, se não me engano, uma coisa assim. E de lá a gente passou por Atins, aí eu peguei um aviãozinho para sobrevoar em janeiro, começo de janeiro. Não era a época ideal, mas ainda tinha bastante água nas lagoas, foi muito bonito. Não, que você falou no Nordeste tem Alagoas, bom, todo o Nordeste tem. Mas eu fiz esse ano ali essa do Piauí e Maranhão, que também dos Lençóis é muito bonito. Tá bom, Luísio, foi um prazer aí ter você aqui. Eu acho que essa tua experiência nos Andes vai fazer com que muita gente repense, né, fazer essa viagem, porque eu acho que vale a experiência, mesmo para quem não está acostumado, vamos dizer, privar um pouquinho do conforto, mas é muito recompensado. Só a última observação sobre essa dos Andes, que para mim foi a mais bonita que eu já fiz até hoje. Ela só, se eu não me engano, precisa checar com o Pablo lá, mas eu acho que ela só abre a janela para ela dezembro, janeiro e fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro. É uma janela curta, né? Não é o ano inteiro, não. São só 3 meses. Então, várias, como você falou, essa de Machu Picchu, por exemplo, existe muitas no mundo, né? As da Patagônia Argentina, as outras, né? Porque lá dos Andes, obviamente, não está na Patagônia, mas tem essa sazonalidade, né? E ali, como é alta montanha, ela é mais curta, né? Porque, vamos dizer, nas outras regiões da Patagônia ali, a gente começa fim de outubro e vai até começo de abril. Uhum. Mas essa aí não dá, essa aí é mais enxuto o tempo. Aloysio, muito obrigado, foi um prazer ter você aí. Um grande prazer, Paulo. Falar de uma coisa que eu gosto tanto, é isso aí. E com isso a gente encerra o episódio de hoje. Gostou do que ouviu e do que viu? Curta, compartilhe e se inscreva nos canais. Um abraço, Aloysio. Falou, gente. Grande abraço, Paulo. Tchau, tchau.